Quem será contratado para jogar com uma camisa 9 do Flamengo depois da lesão de Pedro? E fala também do Corinthians, com direito à reunião de opositores justificando o pedido de impeachment do presidente e sobre as tratativas com Memphis Depay. Formação importante no Palmeiras, o Verdão se prepara para a maior arrecadação de toda a sua história. No São Paulo, sugestão de lateral esquerdo famoso, que já jogou em clube grande do futebol europeu. Tem as últimas do mercado, bastidores, Cruzeiro cobrando o time da Série A na justiça. Tudo sobre o Santos e muito mais. Assim, bora começar o vídeo falando sobre o Santos, que já ultrapassou a marca de 200 milhões de reais com vendas de atletas na temporada de 2024. O último a garantir dinheiro foi Patati, vendido ao Maccabi Tel Aviv, negociação de 8 milhões e 100 mil reais. Mas antes, o Santos já havia feito uma série de negócios que, somados, garantiram 209 milhões de reais, bastante dinheiro a mais do que havia sido estabelecido como meta para o Peixe em relação a transferências de atletas. O grande responsável por esse volume grande foi Marcos Leonardo, negociado com o Benfica no início do ano por 96 milhões de reais. Marcos Leonardo que está de mudança para o Al Hilal e vai garantir dessa maneira mais dinheiro ao Peixe. Joaquim, zagueiro que se transferiu para o Tigres, foi responsável por outros 41 milhões de reais. Jean Lucas, 24 milhões na transferência para o Bahia, tem mais 2 milhões e 900 mil reais em bônus. Quero contar que Lucas Pires foi para o Burnley por 15 milhões e 200 mil reais. O Patati garantiu, como eu contei, 8 milhões e 100 mil reais. O goleiro John, comprado pelo Botafogo, valeu 7 milhões de reais. O Pirani foi para o DC United por 6 milhões e 300 mil. Fechando essa lista, o Dodge, que virou reforço do Grêmio por 4 milhões e 900 mil. Quero que você me diga se você acha que o Santos está usando bem o dinheiro arrecadado na temporada de 2024. Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que resolveu cobrar na Câmara Nacional de Resolução e Disputas 2 dívidas de um clube da Série A. Trata-se do Internacional. A primeira das pendências de 2 milhões e 800 mil reais, referente à parcela de julho, que não foi paga pela compra de Wesley. Você vai lembrar que o atacante pertencia ao Cruzeiro, foi repassado ao Internacional e o Colorado não fez essa quitação. Wesley, que inclusive teve proposta do Besiktas da Turquia, a primeira proposta já foi recusada, o Colorado está pedindo 14 milhões de euros para negociar. Segunda dívida do Inter para com o Cruzeiro, diz respeito ao percentual da transferência do Maurício ao Palmeiras. Maurício, jogador que passou pela base do Cruzeiro, foi jogador do Inter recentemente comprado pelo Palmeiras. O Inter precisava repassar um percentual ao Cruzeiro, esse percentual não foi pago e vai virar alvo de mais uma ação na Câmara Nacional de Resolução e Disputas, que é uma câmara criada para discutir e para mediar esses debates, esses conflitos entre clubes brasileiros. Só para completar em relação ao Cruzeiro, contar que a Raposa renovou o contrato do atacante Kaique Kenji, que é representado pelo ex-lateral esquerdo Kleber. O novo vínculo só se encerra em 2028. Para completar a saideira do Cruzeiro, Raposa está negociando o zagueiro Juan Santos, que estava emprestado ao Vila Nova. Ele é filho do Narciso e está se mudando para os Emirados Árabes Unidos. Hora de falar sobre o São Paulo com uma informação curiosa. Vocês lembram do Kurzawa, lateral esquerdo, que jogou muito tempo no PSG, chegou a atuar ao lado do Neymar e companhia? Ele foi sugerido ao São Paulo. Informação do meu amigo Thiago Fernandes, que conversou com o André Cury. O empresário brasileiro, com vários atletas importantes no mundo, foi o responsável por fazer essa sugestão do Kurzawa ao São Paulo. O Tricolor ainda não tomou uma decisão sobre esse atleta, jogador que está livre no mercado, seu vínculo com o PSG não foi renovado. Então ele faz parte daquela lista de jogadores desempregados que poderiam ser registrados até 20 de setembro. Apesar de o São Paulo não ter dado a resposta, é difícil imaginar que essa negociação possa avançar. O Tricolor entende que com a chegada do Jamal Lewis, que é lateral esquerdo da Irlanda do Norte e pertencia ao Newcastle, contratação por empréstimo, o Tricolor entende que seu ciclo de reforços, especialmente para a lateral esquerda, está resolvido, levando em consideração que o São Paulo tem o Wellington pelo menos até o fim do ano. Na manhã dessa quinta-feira já havia contado para vocês sobre a possibilidade de o Renan Lodge, brasileiro ex-seleção, que pertence ao Al Hilal, ser reforço do São Paulo para 2025. O que pega na questão do Renan Lodge é seu salário de 3 milhões de reais por mês, livres de impostos na Arábia Saudita. Só para completar sobre o Kurzawa, lateral revelado no Mônaco, foi em 2015 para o PSG e só saiu de lá na temporada 2022-2023, quando atuou por empréstimo no Fulham da Inglaterra. Você acha que o São Paulo ainda precisa de mais um lateral? Qual a posição mais carente do elenco tricolor? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras com expectativa, mais do que isso, com a convicção de que o ano de 2024 vai entrar na história como aquele em que o Palmeiras mais faturou desde que foi fundado. Verdão tem certeza absoluta de que vai ultrapassar a marca de 1 bilhão de reais de receitas. Já foram 786 milhões nos 7 primeiros meses, nos 5 meses finais, para bater 1 bilhão e 70 milhões, que é a nova estimativa da diretoria palmeirense. O Verdão só precisaria faturar 288 milhões de reais. Vale a lembrança de que os últimos meses do ano costumam render mais dinheiro do que o primeiro semestre, especialmente por conta dos pagamentos de prêmios pela participação nas competições, além de direitos de transmissão. O que inflacionou as receitas do Palmeiras em 2024? Transferências de atletas, a venda do Endrick para o Real Madrid, do Luiz Guilherme para o futebol inglês e do Estevão negociado com o Chelsea. Fiz
um levantamento comparando com os últimos anos, só para você entender a escadinha de crescimento em relação a receitas do Palmeiras. Em 2020, o Verdão havia faturado pouco mais de meio bilhão de reais, 527 milhões. Em 2021, também pelo acúmulo das competições que se estenderam para o ano seguinte, de 2020 para 2021, o Palmeiras faturou 947 milhões de reais. Veio 2022 e 867 milhões de reais na temporada passada, mais 829 milhões de reais. O Palmeiras nunca ultrapassou a barreira do bilhão e isso vai acontecer na temporada de 2024. Aproveita o espaço para comentário e deixa uma nota de 0 a 10 para Leila Pereira. Como é que você avalia a administração da presidente Alviverde? Combinado? Bora falar agora sobre a pressão para derrubar Augusto Melo. Nessa quinta-feira, líderes da oposição convocaram uma entrevista coletiva que contou com as presenças de Antônio Roque Cittadini e Mário Gobi. Cittadini já foi vice-presidente do clube e Mário Gobi chegou a ser presidente. E eles explicaram os motivos que levam o Corinthians a tomar essa decisão por meio da oposição. São mais de 90 conselheiros que assinaram um abaixo-assinado exigindo o pedido de impeachment do Augusto Melo. A questão vai além da investigação por conta do pagamento da comissão da Vaidbet, aquele caso de 25 milhões de reais que envolve o Alex Cassundé. Já contei para vocês alguns dias atrás que há a impressão dentro do Corinthians e a convicção da polícia e do Ministério Público de que uma facção criminosa, a maior do país, está entrando dentro do Corinthians. O Mário Gobi, que é delegado, o Roque Cittadini, que tem um cargo extremamente importante, além de outros promotores que trabalham na oposição, foram buscar mais informações e confirmaram tudo aquilo que eu contei mais. Entenderam, depois de serem avisados, de que a coisa já está se instalando dentro do Corinthians, que essa facção criminosa está cada vez mais presente. Até por isso, a necessidade de uma mudança radical com a saída do presidente por meio desse processo de impeachment. Daria para que esses conselheiros esperassem pelo fim das investigações, com a possibilidade real de um indiciamento do presidente Augusto Melo, e aí o caminho ficaria livre para que ele sofresse o impeachment. Mas a preocupação desses opositores é de que com mais 4 ou 5 meses até o fim dessa investigação e do possível indiciamento do presidente Augusto Melo, a coisa se tornasse ainda mais difícil de compor depois. Você não conseguiria mais tirar a facção criminosa de dentro do Corinthians. Só para completar, contar também que o Corinthians já trabalha a possibilidade, aí nada a ver com esse assunto, e sim com o futebol. Contei para vocês pela manhã que há alguns probleminhas na negociação com o Memphis Depay. Entre eles, o risco de a Esportes da Sorte, patrocinador alvinegra, não conseguir mais bancar aqueles 57 milhões para a contratação de um atleta. E o Corinthians se fazia valer dessa grana para conseguir pagar os salários do atacante holandês. Pois bem, o Corinthians já cogita, para não perder o negócio com o Memphis Depay, assumir esse pagamento de 2 milhões e meio de reais por mês de salário ao atleta. Vale a lembrança de que hoje o Corinthians já tem gente ganhando perto disso. O Igor Coronado fatura 2 milhões de reais mensais, o Yuri Alberto ganha 1 milhão e 700 mil por mês. O que você pensa sobre tudo isso que eu contei? Já usa o espaço para comentário e avalia, beleza? Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians vai cobrar 220 reais do torcedor do Juventude que quiser assistir a partida da semana que vem na Neoquímica Arena, jogo de volta da Copa do Brasil. Trata-se da reciprocidade, foi esse o preço cobrado por dirigentes do Juventude na partida em Caxias do Sul. Já em relação a salários, Timão quitou nessa quinta-feira os salários em carteira de todos os seus atletas com um dia de antecedência. Essa data estava prevista para sexta-feira. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, tem aproveitado todas as oportunidades para falar, para aparecer. Mais do que dar satisfações à torcida, ele está muito preocupado em angariar votos para sua tentativa de reeleição como vereador do Rio de Janeiro. E nessa quinta-feira, durante a apresentação de Alexandro, novo lateral esquerdo do Fla, Marcos Braz foi perguntado sobre reforços. A busca por um centroavante para substituir Pedro, o atacante que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em treino da seleção brasileira, pelo menos 9 meses parado. Marcos Braz disse o seguinte, abre aspas, recebemos ligações de cerca de 300 pessoas oferecendo centroavantes, e depois essas mesmas pessoas dizem que existe negociação com o Flamengo. É natural que, em uma situação dessas, o mercado se agite, mas vamos lidar com calma e avaliar as opções com responsabilidade, fecha aspas. Vale a lembrança de que os atletas em questão são extremamente caros e até outro dia jogavam em grandes clubes do futebol europeu. Memphis Depay havia sido, por exemplo, oferecido no mês passado, jogador que no Atlético de Madrid ganhava 4 milhões e meio de reais mensais. Já Anthony Martial, atacante francês, 28 anos de idade, tinha vínculo com o Manchester United até julho. Foi na manhã dessa quinta-feira que o Fabrício Romano contou que as tratativas entre Corinthians e Martial já estavam avançando e ele poderia virar reforço rubro-negro. Martial também faturava acima de 5 milhões de reais mensais. Para que o Flamengo avance em qualquer um desses negócios, certamente vai precisar transformar esses jogadores nos mais bem pagos do país, mas em condições extremamente diferentes. É por isso que o vice-presidente de futebol do Fla pede calma, muita serenidade nessa hora. O Flamengo não pretende fazer nada às pressas. O prazo para inscrições de atletas desempregados se encerra em 20 de setembro. Só para completar, contei para vocês no vídeo da manhã sobre outros jogadores que também estão disponíveis no mercado. O francês Ben Yedder, de 34 anos de idade, que fez grande temporada pelo Mônaco no ano passado. Já o Choupo-Moting, alemão de 35 anos de idade, que não teve seu contrato no Bayern de Munique, é outra alternativa. Esse não conseguiu render tão bem na temporada 23-24. Você que é torcedor flamenguista, contrataria quem para substituir o Pedro ou dá para terminar a temporada desse jeito? Já usa o espaço para comentário, deixa a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, às 7 tem live do Nicola. Tchau!